A Península Ibérica. Localização. Existem diferentes formas de apresentar a superfície terrestre. O globo terrestre, o planisfério ou mapa mundi e a imagem de satélite, acessível através de sites ou aplicações para telemóvel e GPS. São exemplos de materiais físicos ou digitais que nos permitem conhecer a superfície do nosso planeta. É necessário saber ler e usar globos e mapas. Por isso, criaram-se linhas geométricas, vulgarmente designadas por linhas imaginárias, que nos ajudam a compreender os mapas e a localizar com precisão qualquer lugar do planeta. Um dos elementos presentes nos mapas e bússolas é a rosa dos ventos. Nesta figura circular estão desenhados raios correspondentes à direção dos ventos. Os pontos principais são os cardeais e os colaterais, que nos ajudam na localização de um espaço. O norte, o sul, o oeste e o oeste são os chamados pontos cardeais da rosa dos ventos. O nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste são designados por pontos colaterais da rosa dos ventos. Portugal situa-se no extremo sudoeste do continente europeu e no oeste da Península Ibérica. Os limites naturais da Península Ibérica são o Oceano Atlântico a norte, a oeste e a sul, o Mar Mediterrâneo a sul, sudeste e a este, e as montanhas dos Pirineus na região do nordeste da península. A Península Ibérica situa-se no hemisfério norte, no extremo sudoeste do continente europeu. A sul está o continente africano, a oeste a América e a este a Ásia. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira estão situados no hemisfério norte, em pleno Oceano Atlântico. Os Açores estão situados a este de Portugal continental, enquanto a Madeira se localiza a sudoeste. Os Açores localizam-se a noroeste da Madeira e esta posiciona-se a sudeste dos Açores. A Península Ibérica. Quadro natural. Na Península Ibérica encontramos relevo de altitude elevada ou muito elevada, como as montanhas e os planaltos. Mas também há exemplos de relevo de baixa ou muito baixa altitude, como as planícies e os vales. Predominam os planaltos e as zonas de montanha. Cordilheiras Cantábrica e Pirineus, a norte da península, Cordilheiras Central e Ibérica ao centro, Cordilheira Bética, a sul, Meseta Ibérica, Planalto. As áreas geográficas onde predominam as planícies são sobretudo ao oeste, sudoeste e sul da península, mas quase todo o litoral é caracterizado por um relevo de muito baixa altitude. Alguns dos elementos geométricos da esfera terrestre servem ainda para delimitar zonas terrestres com características próprias. A zona situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio é designada por zona intertropical. As zonas situadas entre os trópicos e os círculos polares designam-se por zonas temperadas. As zonas situadas entre os círculos polares e os polos denominam-se zonas frias. A cada uma destas zonas corresponde uma zona climática. A zona intertropical tem um clima quente. As zonas temperadas norte e sul têm um clima temperado. As zonas frias norte e sul têm um clima frio. A Península Ibérica situa-se na zona temperada do norte, apresentando por isso clima temperado. Uma das principais características do clima temperado é ter 4 estações distintas e bem marcadas ao longo do ano. Apesar de a Península Ibérica estar inserida numa única zona climática, ao longo do seu território, nas diferentes regiões, registram-se diferenças e variações evidentes na quantidade de precipitação e nos valores da temperatura. Algumas dessas diferenças e variações
devem-se a fatores como a proximidade do mar, o relevo ou a proximidade da zona intertropical. De que forma o mar influencia a precipitação em Portugal? Os valores de umidade são mais elevados no litoral, o que faz aumentar os valores da precipitação. De que forma o mar influencia a temperatura? Quanto mais próximo do mar, mais amenas são as temperaturas, frio e calor moderados. Quanto mais afastado do mar, mais extremas são as temperaturas, muito frio no inverno, muito calor no verão. De que forma o relevo influencia a precipitação? As cadeias montanhosas retêm a umidade do ar, por isso, quanto maior a altitude, maiores os níveis de precipitação. De que forma o relevo influencia a temperatura? As cadeias montanhosas impedem a passagem dos ventos, por isso, quanto maior a altitude, menor a temperatura. O rio principal é aquele onde desaguam todos os outros rios, chamados rios afluentes. O conjunto formado por um rio principal e seus afluentes chama-se rede hidrográfica. É importante não confundir com bacia hidrográfica, a área onde correm o rio principal e os seus afluentes. Por norma, os rios nascem em regiões de maior altitude e desaguam em locais de menor altitude. No caso da Península Ibérica, esse movimento é feito maioritariamente do interior para o litoral atlântico ou mediterrâneo. Os rios com maior caudal, a quantidade ou volume de água medidos num segundo, situam-se a norte, porque é onde chove mais. A diversidade climática da península resulta igualmente na diversidade de vegetação natural que podemos encontrar em diferentes zonas do território peninsular. Nos Açores, o clima, o relevo e o solo de origem vulcânica deram origem a plantas naturais, como a floresta laurisilva, que se desenvolve nas zonas de maior umidade e relevo. O clima temperado marítimo, com elevada umidade, faz-se sentir na maioria das ilhas. Os terrenos são acidentados devido à atividade vulcânica. Na Madeira, o clima, o relevo e o solo de origem vulcânica deram origem a uma grande variedade de espécies de plantas, conhecidas por floresta laurisilva. Nas zonas de montanha, a precipitação é maior. Nas zonas de antigos vulcões, o solo é mais rico.